eu me consagrei a Nossa Senhora. Certo. Né? E ao longo dos meses da doença da minha irmã, da Regina Célia, né? Eu passei a ter uma vida de oração mais intensa. E eu descobri algo que já sabia muito antes, mas que a gente vai, não é? Estava lá guardado. Esquecendo, de como a oração do terço, né? Como o rosário, é importante na nossa vida, né? Na nossa vida espiritual, o quanto esta oração nos aproxima de Deus. Olá, amigos! Hoje estamos aqui com o professor Sérgio Carvalho. Professor, obrigado por ter vindo, viu? Um prazer imenso estar aqui, Cavalcante. Obrigado por ter aceito o convite. O professor Sérgio Carvalho veio hoje para a gente conversar muito sobre o mundo dos concursos, né? Atenção, concurseiros do meu Brasil, né? Você que é seguidor já do canal, se não é, se inscreve logo, você não paga nada, é de graça. Então, só aperta o botão aí de se inscrever e compartilha esse episódio que o professor Sérgio tem muita bagagem para compartilhar aqui com a gente, tá? Um currículo resumido do homem. Ele é escritor, é mentor para concursos, auditor fiscal da Receita Federal, professor do Gran Cursos Online e é seu amigo. O curso Olá Amigos, que eu tive o prazer também de colaborar durante um tempo, dei aulas lá em parceria com o professor Sérgio Carvalho. Então, não desgrudem não, que o papo vai ser bom demais, regado a esse café aqui. Sim. Gostou do café, Sérgio? Gostei, muito bom. Xerimbão, viu? Excelente. Xerimbão, mas tem que ser a Xerimbão Lago Jacareí, viu, Sérgio? Ah, sim. Conhece lá o Lago Jacareí? Conheço. Não é um ambiente bom? Maravilhoso. Maravilhoso, é um polo gastronômico hoje de Fortaleza. E a Xerimbão está localizada lá do nosso amigo César Escófano. Um ambiente muito agradável, você pode se deliciar com as opções do cardápio mineiro. Xerimbão é uma franquia lá de Minas. Esse café é um café premium que vem lá da Serra da Mantiqueira. Então, clica aqui no link ou então aponta aí para o QR Code que está na tela e visite lá a Xerimbão Lago Jacareí, hein? Atenção, você chegando lá, você disse que é seguidor do Atos Podcast, conheceu o Xerimbão por nós. Você não vai ganhar nenhum desconto por isso, mas você vai ajudar o Atos Podcast a continuar recebendo esse café maravilhoso e servindo para os nossos convidados, tá bom? Professor Sérgio, vamos lá. Rapaz, o mundo dos concursos. Eu também sou concursado, né? Posso dizer que a minha vida é uma antes e depois do cargo que eu ocupo atualmente, que eu sou oficial da Justiça do Trabalho, né? Oficial de Justiça Federal. E ainda o concurso ainda é uma possibilidade, uma boa possibilidade, né, Sérgio, para milhões de brasileiros, não é isso? Não tenha dúvida. Eu penso dessa forma. É um caminho que você encontra e você alcança a partir do seu esforço, né? Da sua determinação, da sua vontade. É meritório. É meritório, né? Ninguém vai te indicar para um cargo, não. Exatamente. Você vai fazer um concurso público nas mesmas condições que todos os seus concorrentes e a partir da sua dedicação, do seu esforço. Tem muita gente por aí vendendo facilidade, infelizmente, né? Eu te faço passar no concurso em 3 meses, né? Isso e vende, né? Vende muito porque o povo é muito imediatista, né? Vai justamente ali naquele ímpeto e na dor das pessoas, né? Eu preciso rápido passar no concurso. Aí mostra o contra-cheque. Aí mostra o contra-cheque, né? Mostra algumas pessoas ali com expressão cansada, estudando há bastante tempo, né? Não, você não quer isso para você. Eu vou te mostrar um caminho de aprovação aqui em 3 meses, eu faço você passar em qualquer concurso. Então tudo lorota, tudo enganação, né? Infelizmente. Você pode até utilizar alguns gatilhos mentais, né, que a gente chama, né, no marketing digital aí, contanto que você faça uma proposta séria, honesta. Uma proposta honesta, né? E não vendendo ilusão, né? Eu tive um orientando meu, um caso excepcionalíssimo. O rapaz estava começando a se preparar para concurso, isso foi no ano de 2014, lá se vão 10 anos, né? E um rapaz jovem, praticamente recém-formado, no Rio de Janeiro, em economia, formado em economia, e resolveu estudar para concurso. Ele te conheceu online? E aí, online, ele mandou mensagem. Eu já fazia um trabalho de orientação naquela época. Já faz tempo que eu estou na estrada. Né? Quanto tempo já? Rapaz, eu estou na Receita Federal há 26 anos. Porque você começou bem novo, né, pai? Comecei a lecionar para concurso. Você entrou na Receita aos 18, né? Eu era um dos mais jovens, né? Eu era um dos mais jovens.
Entrei com 25 anos. Muito novo, muito novo. Então, 26 na Receita e no mundo dos concursos? 27 anos lecionando. Eu comecei a lecionar um ano antes de ser aprovado. Dava uma aula meia boca, né? Porque era para os meus concorrentes, né? Sim. Não entregava tudo, né? É claro, né? Estou brincando, obviamente que estou brincando, né? A minha aula sempre foi a melhor possível, né? Sim. O pessoal diz, professor, o senhor é o melhor professor. Eu sou testemunha. Eu não sei se sou o melhor professor, mas sou o melhor que posso. Muito bem. Sou o melhor que posso. É isso. E um ano depois que eu comecei a lecionar, eu dava aula de física e matemática para vestibular. Entendi. Isso começou aos 18 anos. Né? Vou fazer 52, já tem um bom Não tempo parece, não parece. Um bom tempo de... Eu daria 51. 51,5, né? Mas conservado. 52 com essa carinha de 51,5. Mas dentro do mundo dos concursos são 27 anos. E aí esse mentorado seu lá do Rio? E aí o mentorado do Rio, ele conseguiu ser aprovado no auditor da Receita com 3 meses e 14 dias de estudo. Cara, mas isso é fora da curva. É algo completamente excepcional. Por que que esse rapaz conseguiu esse feito extraordinário? Né? Era um rapaz, um sujeito altamente obstinado. Então, como ele ainda era solteiro, vivia, né, na casa dos pais, não tinha preocupação de pagar conta, ele aproveitou uma oportunidade extraordinária, aproveitou uma grande oportunidade. Verdade. Né? E ele disse, professor, você acha que eu consigo passar nesse próximo concurso? Aí, como eu já vi de tudo neste mundo, né, eu disse a ele, olha, Marcelo, você tem um grande desafio na mão. Um grande desafio. Né? Ou seja, eu não quis dizer a ele que era impossível. Para também não castrar ali, né? Isso. Então, você tem um grande desafio. Quando eu falei a palavra desafio, eu ativei o gatilho certo. O cara... Era o que ele precisava. Brilharam os olhos dele e disse, puxa vida, professor, pode até ser que eu não passe, mas eu vou fazer tudo para conseguir essa vaga. Então, esse rapaz, ele estudou durante esses 3 meses e meio o que um concurseiro normal, digamos, convencional, estudaria em 1 ano e meio. Para um concurso com quantas disciplinas? Um concurso com 18 disciplinas aproximadamente. Rapaz, é claro que a sua mentoria fez toda a diferença. Eu orientei, fiz planejamento de estudos. Quando fomos fazer o planejamento, ele me disse, professor, coloque aí para eu estudar 12 horas por dia. Ixi, Maria, menino. Aí eu, já experiente, né? Disse, macaco velho. Marcelo, 12 horas por dia, cara, é muita coisa. Vamos começar com um pouco menos, a gente vai gradualmente aumentando. Aí ele fez cara feia, olhou para mim e disse bem sério, professor, o senhor não entendeu. Eu vou estudar 12 horas por dia. Aí você sentiu que ele estava... Você está pagando, né? Eu vou atender o seu pedido. Então, fizemos um planejamento de estudo, 4 horas pela manhã, 4 à tarde, 4 à noite. É muita coisa. Meu amigo, isto ele queria de segunda a segunda. Caraca. Eu disse, mas no domingo, rapaz, pelo menos vamos dar uma maneirada, fica só até meio-dia. Não, professor. Professor, eu vou estudar 12 horas por dia até o dia do concurso. Você ficou meio cético? Não, eu fiquei completamente cético. Eu disse, olha, que eu já tinha visto em outras ocasiões, o pessoal se empolgar, não é? E é normal, né? normal. No início, né? No início é normal. Que a gente quer passar em 1 semana no concurso. Desse jeito. Até que cai a ficha que vê que não é bem assim, não é? Para fazer um paralelo, imagine um vestibular para medicina de uma universidade federal. São poucas vagas, a turma que vai para conquistar essas vagas está muitíssimo bem preparada, não é? Tem que fazer uma nota altíssima em todas as matérias. Principalmente hoje em dia com as cotas. Hoje em dia está mais restrito ainda. Então você pega um exemplo como o vestibular de medicina e multiplica por 10, né? Eleva a terceira potência, é um concurso como esse para a Receita Federal. Exatamente. Mas é um ponto fora da curva, né? Esse rapaz. Completamente fora da curva. Aí a gente pode entrar, Sérgio, até nos mitos do concurseiro ou do mundo dos concursos, né? Um mito talvez seja esse, né? De que concurso público você pode passar de forma rápida. Isso é um mito, né? Veja, há casos e casos.
depende tudo muito também de vários fatores. Qual é o concurso que você almeja? Existem concursos mais simples, com exigência de menos matérias. Existem concursos intermediários. A bagagem do candidato. Existe também a questão da bagagem do candidato. Há uma série de fatores, né? Em geral, a depender do concurso, você vai precisar de menos tempo ou mais tempo de preparação. Então, quando se fala, por exemplo, de um concurso bancário, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então, para esses concursos, via de regra, não existe assim, Cavalcante, um pessoal que fica continuamente estudando para esse concurso. Os concurseiros que a gente chama assim, de plantão, que ficam ali, carreiristas. Entendi. Né? Só para esse concurso. Não, normalmente assim, alguém chega e diz para você, olha, saiu o edital do Banco do Brasil. Aí o cara vai numa banca de revista, compra ali uma apostila completona, que em tese teria todo o conteúdo. Genérica. Né? Vai para casa, dá uma estudadinha ali. Entendi. Um mês antes do concurso. E às vezes é uma carreira transitória, né? O cara diz, vou passar nesse aqui, tentar, né? Sem dúvidas. Aí faz o concurso, geralmente não passa, porque não tem experiência de fazer prova de concurso, estudou com material que não vai suprir a necessidade dele de fato, né? Uhum. Estudou muito pouco tempo, não teve tempo de assimilar o conteúdo como precisaria. Sim. Vai para o concurso, não passa, ainda fica chateado, reclama, estudei tanto, né? Estudou menos de um mês ou dois. Né? Às vezes um pouco ali de ignorância, né? Ignorância no sentido... No sentido de falta de conhecimento da realidade. Um concurso como esse do Banco do Brasil, se uma pessoa fizer um planejamento de estudos e, de fato, usar técnicas de estudo adequadas, né? Resolver muitas questões, trabalhar as provas passadas, com 6 meses de estudo, ela vai com uma condição razoável, até para brigar por uma vaga. Né? Já vi isso acontecer. Sim. Quando se fala, por exemplo, isso aí seria um concurso de entrada, como você chamou. Isso. E a estratégia da escadinha é muito indicada. Então, eu fiz isso. O primeiro concurso que eu fiz, Tribunal de Justiça, era uma prova mais simples. Né? Continuei estudando. Vai galgando ali. Porque eu queria entrar na Receita Federal. O próximo concurso que eu consegui já foi a Receita. Mas, Sérgio, é importante ter assim, aquele horizonte e aquele objetivo final. Por exemplo, eu vou fazer aqui a escadinha, mas eu quero ir ali. Ou tem muitos alunos seus que estão ali à deriva e, rapaz, saiu, fiz, saiu, eu faço. Vai fazendo tudo que está saindo aí. É muito comum quem está começando não ter ainda um propósito definido e fica meio que atirando para todo lado. Isso não é bom, né? Porque você faz um concurso para uma área, outra área diferente. Existem as áreas de concurso, digamos assim. Então, quem estuda para concursos bancários e faz um estudo continuado para esse tipo de concurso, mais rapidamente consegue a aprovação em algum deles. Né? Quem estuda para tribunais, por exemplo, né? Aí faz um estudo continuado, não passa no primeiro, às vezes não passa no segundo, mas continua trabalhando aquele programa. E tal. Daqui a pouco a vaga é dele. A metáfora mais conhecida é a da fila dos concursos. Você começou a estudar hoje, você vai para o final da fila. Está ali no finalzinho. Tem experiência, está começando do zero. Uma hora chega. À medida que as semanas vão passando, você estudando, com planejamento adequado, com técnica de estudo, você vai até dando umas cotoveladas assim, né? Com licença, passando na frente de quem está meio parado. E vai chegar o momento em que eu até brinco, né? Você vai dizer assim, não quero passar, mas não adianta. A vaga é sua ninguém toma. Já acumulou ali um cabedal de conhecimento. Você chegou no começo da fila. Isso. Você é o dono das próximas vagas. Se você fizer esse trabalho de continuidade, você chega lá na cabeça da fila e vai pegar a vaga. Né? Isso vai demandar tempo e esforço. Exato. Tempo e esforço. Tem que saber disso. Né? Se você pudesse colocar assim em percentual, qual seria o percentual para o sucesso do conhecimento e da estratégia / planejamento? Qual o peso aí de cada um? Olha, eu pela minha experiência, eu já orientei quase 1000 concurseiros individualmente. Já viu de tudo? Já. Foram quase 1000. Não tem mais novidade. O que você imaginar de experiência, de fatos, né, da vida de cada um.
realmente me trouxe uma bagagem muito grande. Então, já o que é mais comum é a gente ver concurseiras que vêm estudando há 2, 3, 4, 5 anos, de uma maneira tão equivocada, que já poderia ter passado muito antes. E o cara já está meio... E já vai cansando, vai desanimando, não é? Vai criando autoestima, ali uma série de paranoias, a autoestima desaba, a pessoa começa a acreditar que o problema está em si. Confiança. Né? Não, né? Chega sempre alguém, às vezes até da família, para dizer assim, rapaz, fulano começou a estudar depois de você, já foi aprovado. Isso mata a pessoa. Você não passou ainda. Mata a pessoa. Aquela coisa fica ecoando ali toda hora, você se lembrando dessa coisa que a pessoa falou. Eu aconselho aos meus alunos, quando alguém perguntar assim, quanto tempo faz que você estuda? Aquela pergunta maldosa, né? Responda sempre isso, não ainda o suficiente. Né? Boa. Boa. Não o suficiente, daqui a pouco chega a sua vez. E tem pessoas, especialmente a família, que eu acredito que muitos perguntem sem maldade, né? Às vezes aqueles encontros de família que você se encontra com primo, tio, a cada não sei quantos meses. E aí, como é que tá? Ainda tá estudando? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento de como é o processo, né? Não sabe como é. Não sabe como é. Não faz ideia, entendeu? Só que um monte de gente perguntando, você incomoda, né? Tanto é que muitos concurseiros evitam, né, esses encontros de família. Porque fica na caverna um tempo ali. Fica ali na caverna, fica meio isolado, né? E isso não é algo tão ruim de todo. Mas a vida de concurseiro não é fácil, não. A vida do concurseiro... Esse isolamento, por exemplo, se a pessoa também não tiver um pezinho ali numa espiritualidade, né, em algo que dê um suporte, um apoio, a pessoa fica realmente emocionalmente debilitada, não é isso? Não tenha dúvida. É um caminho árduo, não é fácil, não é? Porque você... A primeira fala minha... Vai depender do seu esforço, vai depender da sua dedicação, da sua força de vontade, né? Mas não é fácil, não é algo simples. Como já fizemos o paralelo, é um vestibular de medicina elevado à terceira potência. Então você vai ter que é um projeto de vida, você vai ter que se dedicar a esse projeto de vida e acreditar nele. Você tem que acreditar em algo que você não pega. A vaga não é sua, né? Você tem que conquistá-la, né? Você tem que conquistá-la. Não é? É verdade. Vaca dá leite, Cavalcante? O que você acha? Vaca dá leite? Vaca não dá leite, você tem que tirar da vaca, entendeu? O leite não cai sozinho, né? Não cai sozinho, não. A gravidade não deixa. Não deixa. Tem ali um músculozinho que... Vai tirar leite da vaca para ver como é. O bezerro dá aquelas... o bezerro dá aquelas cabeçadinhas, Cabeçada pro leite. Isso. Então, da mesma forma, você tem que conquistar a vaga. A vaga não é sua, a vaga é de quem conquistá-la. E para conquistá-la tem que pagar o preço da dedicação, o preço de, né, se você trabalha de manhã e à tarde, está em casa à noite e quer passar no concurso, em vez de descansar, ficar com a família, brincar com as crianças e sair com a esposa, etc, você tem que se trancar no quarto, né, pegar o material de estudo, olhar qual é a matéria que eu tenho que estudar hoje, de acordo com o meu planejamento de estudos, né? E o planejamento de estudos é 90% do processo. Pronto, voltando àquela pergunta que eu fiz, né? Sim. O percentual entre o conhecimento e o planejamento / estratégia, né? Sim. Rapaz, você acha que tem suplanta... que estar casado. Tem que estar casado. Tem que estar né? casado. Porque tem vezes, tem aquela história, né? Rapaz, fulano sabe tanto, rapaz. E não Era consegue, tão né? estudioso e... Não passou ainda. Não passou ainda. Porque é desafiador. Muitos concurseiros levam bastante tempo até descobrir que estão estudando errado, estão aprendendo do jeito equivocado. Você pega uma matéria, você que é bacharel, né? Pega uma matéria como direito constitucional. Né? Se você vai estudar para a área fiscal, por exemplo, para um auditor da Receita, um fisco estadual, municipal, esta matéria de direito constitucional é tão extensa, quase quanto para um concurso jurídico. É quase o mesmo programa de um concurso de juiz. Isso. Então, se você pega um material escrito que tem 25 aulas, por exemplo, uma média, tá? Estamos falando de cada aula com 200 páginas, em média, né? Faça as contas, né? 25 aulas, 200 páginas, mais ou menos, cada aula.
para você cobrir o programa de uma disciplina. Aí o que é que acontece normalmente? Quando o sujeito vai chegando ali na aula 10, 11, 12, o que é natural é que ele já esqueceu as 3 primeiras, né? Mas esquece mesmo. Entende? Isso aí é com qualquer pessoa. Com qualquer um. Não existe super-herói para... Não existe. E aí onde é que entra a técnica? Aí é que entram as técnicas de estudo, as técnicas de revisão, as técnicas de manutenção do que você já aprendeu, né? Eu ensino para os meus orientandos hoje em dia técnicas que eu desenvolvi para mim. Lá quando eu estudava. No milênio passado, né? Quando eu era concurseiro. Aí você acaba com a gente, ó Sérgio, milênio passado. Milênio passado. Nós somos do milênio anterior, né? Matheus é jovem. Matheus é do milênio passado também, Matheus? Mas no finalzinho do milênio passado, né? Finalzinho. Mas nós não, né? Temos que reconhecer. Mas né? eu sou da melhor década, 80, né? Eu sou de 80, eu sou de 80. Você é de 70? Eu sou das décadas de 70. 70, né? Comecinho, né? Comecinho. Não precisa também, tá bom. Você com esse cabelo parece mais jovem que eu, né? Mas vamos aproveitar aqui para agradecer o nosso grande parceiro Normatel Home Center. Na Normatel você encontra tudo para construir ou reformar. E aqui pelo QR Code você pode ter acesso ao Instagram da Normatel e lá na bio você tem acesso ao WhatsApp, onde você pode fazer cotação de preços e também o seu pedido. Tá bom? Tudo pelo WhatsApp, na comodidade da sua casa. E, obviamente, se você for até uma das lojas Normatel, você será muito bem atendido, com amplo estacionamento e aquelas lojas bem amplas e agradáveis, tá bom? Então, Normatel Home Center é o seu lugar. Obrigado, Normatel, pela parceria. E é por conta de parceiros como a Normatel que nós podemos levar episódios como este, com o professor Sérgio Carvalho, ao ar até você, tá bom? Então, continue nos apoiando, deixa o like aí, se inscreve no canal e reza por nós, pelo nosso apostolado aqui no Atos Podcast. Continuando, professor, as dicas aí para concurso, né? A gente parou em qual aí? Rapaz, tá falando tantas, né? Junto, né? Mas a técnica, né? De você saber utilizar as técnicas corretas, porque não adianta só o conhecimento, né? É o que eu estava te falando. Então, na época que estudava, não havia uma estrutura que existe hoje de apoio. Mudou muito, né, cara? Uma estrutura de apoio aos concurseiros. Mudou demais. Mudou demais. Então, para a gente conseguir provas passadas... Era uma dificuldade. Nossa senhora, era uma dificuldade imensa. Alguém dizia assim, olha... o namorado da prima de fulano tem prova passada na casa dele. Aí vamos atrás. Meu amigo, a gente ia bater no endereço do cara. Exatamente. Né? Se ajoelhava, arranja, por favor, para tirar uma Deixa cópia. Eu tirar uma xerox ali, né? Deixa eu tirar uma xerox. Se arranjasse, a gente tirava xerox, encadernava. Exato. Aquilo era um tesouro. Era o tesouro. A prova toda riscada era um tesouro, porque era o acesso que nós teríamos ao que já houve, ao que já foi cobrado antes nas provas recentes. Isso. Sérgio, eu lembro que os grandes cursos ficavam no eixo Rio-São Paulo. Nas carreiras jurídicas, a top, né, magistratura, promotor, tinha gente que saía daqui, os pais bancavam estadia no Rio e São Paulo para a pessoa se preparar lá. Sem dúvida. Loucura, rapaz. Eu era um dos poucos professores exportados, né? Exportados, pois é. Daqui né? do Ceará lá para São Paulo, fui centenas de vezes lecionar. E aí com o advento... Salas cheias, salas lotadas. Lotadas, né? Aí veio transmissão via satélite. Isso. O saudoso LFG, né? Foi acho que ele foi um dos pioneiros. Os pioneiros, Um dos pioneiros. Que popularizou muito, né? Isso. Democratizou, digamos assim. E a galera pegava o sinal por antena parabólica. Né? Isso, exatamente. Era aquilo ali. Eu era um dos professores. Um dos professores. Viajava. Chegou a dar aula lá? Sim, durante vários anos. Conheceu o professor Luiz Flávio? Conheci o professor. Grande figura. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Grande figura. Também fiz curso lá. Então, viajava para São Paulo, dava aula num estúdiozinho, menor do que esse aqui que nós estamos. E que transmitia... Olhando para 2 câmeras de televisão, transmitidas ao vivo via satélite para mais de 700 salas espalhadas pelo país, que acompanhavam simultaneamente. É como se fosse a novela que você está assistindo, né, na televisão. O que você... o advento da internet, dessa tecnologia, de que forma você avalia que mudou o mundo dos concursos? Mas mudou radicalmente. Então, eu tenho alunos, né, que acompanham as aulas pela internet e mandam mensagem constantemente, e o rapaz diz assim, professor, eu moro numa rua aqui, de uma cidade, no interior do Mato Grosso, né? Que se o senhor visse a minha rua, o senhor jamais imaginaria que aqui tem alguém estudando para concurso. Né? Então,
o alcance das melhores aulas, dos melhores professores, se Tá aí pra popularizou, todos. então tá acessível a todos. Estuda quem quer. Se você tem vontade de estudar para concurso, passar no concurso, você pode estar no interior do Amazonas, você tem esta oportunidade. Se tiver sinal de internet, você tem acesso aos melhores professores, aos melhores conteúdos, orientação para concurso, coisa que não existia naquela época. Então eu tive, na época, que ir tateando, garimpando na tentativa e erro, até desenvolver uma maneira de eu chegar na aula 12, 13, 15 sem ter esquecido as 5 primeiras. Entende? E aí fui eu próprio desenvolvendo essas técnicas de revisão e tudo para chegar no dia do concurso, tá com tudo guardadinho na cabeça, ter velocidade de resolução. Nós falamos em conhecimento, em técnicas de estudo, né? Planejamento. Isso. Mas velocidade é o terceiro fator, é o terceiro pé deste tripé da aprovação, né? Sim. E velocidade é essencial, porque se você não conseguir fazer e fazer rápido, infelizmente você não conquista os pontos necessários para colocar seu nome na lista de aprovados dentro das vagas. Esta velocidade é parte das técnicas que você aplica na sua preparação. E adquire com a prática. Adquire com a prática. Ninguém nasce rápido. Você vai se tornando cada vez mais rápido até chegar na condição de pleitear. Ocupar ali a parte tem da uma cabeça vaguinha da sua, fila. né? Pessoal, eu combinei aqui com o professor Sérgio Carvalho nos bastidores, estou brincando, hein? Que se o vídeo atingir 1000 likes, ele vai soltar mais dicas aqui, mas vão dando like aí, tá bom? O professor só vai soltar mais dicas exclusivas que ele só dá para os mentorados à medida que a gente for atingindo os likes aí. Professor, qual foi essa técnica aí que você desenvolveu para não esquecer, para ir rememorando o conteúdo? Veja, resolver questões, não é? Para quem está nos acompanhando aqui e já estuda para concurso, a minha longa experiência de orientador me faz saber de um fato. A turma lá fora não gosta de, entre aspas, perder tempo resolvendo questões. Então chamam de perder tempo aquilo que vai te dar a vaga no concurso. É fundamental, né? Meu camaradinha, você foi concurseiro um dia. Isso. A prova é feita de quê? A prova é feita de questões. Então eu estava ali começando a minha vida de concurseiro, bem no comecinho. Não sabia nem o que era ser concurseiro direito. Passou aqui pela sala lá de casa um tio meu, que já está aposentado, já passou dos 80, né? Mas na época era auditor da Receita Federal da Ativa. Era o que tu queria ser. Era o que eu queria ser, foi um grande incentivador para que eu começasse a olhar com carinho para esse cargo. E ele disse assim: Serginho, porque na família meu pai é Sérgio pai e eu sou Sérgio filho, né? Então me chamam de Serginho até hoje. Serginho, rapaz, já começou a fazer as provas passadas? Aí deu aquele estalo. Até então tem você prova passada aí pra gente fazer, né? Não sabia nem disso. Rapaz, consiga a prova passada porque o próximo concurso vai ser parecido com os últimos. E as questões? As questões é a mesma banca. Se repete. Aí você tem que se especializar. Aos pouquinhos eu fui descobrindo. Eu tenho que me especializar na banca que eu vou enfrentar. Cada banca tem uma feição diferente, tem uma maneira diferente de cobrar, de exigir aquele mesmo assunto. É o mesmo conteúdo. É a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Cada uma cobra de uma maneira particular. Então, se eu vou enfrentar, na época, a banca famosa era a ESAF, que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. A Escola de Administração Fazendária, que fazia provas pesadíssimas. Era temida, exato. Nossa, era um pesadelo dos concurseiros. Não, nem me o fala. enunciado assim, gigantesco. era um livro. Era, né? E as pegadinhas, as casquinhas de banana, era cruel. Tirava o som de muita gente, inclusive o meu. Né? Resolvendo as questões é que você ia... Você vai se especializando. Como é que essa banca costuma cobrar esse assunto? E aí, de tanto resolver questões, você vai ganhando ali a velocidade de raciocínio, a velocidade de resolução. Então, resolver questões, isso está no cerne da vida do concurseiro que quer ser aprovado. Certa ocasião, um concurseiro que eu orientava, um orientando meu, me ligou e disse: professor, estou aqui vibrando. Isso que foi, cara? Acabei de assistir aqui
um famosão aqui, um orientador famoso, que estava com 5 mil pessoas acompanhando aqui a transmissão dele ao vivo. Sim, uma live. Uma live. E o cara disse assim, olha, não vamos perder tempo resolvendo questões. Mas, rapaz... Aí ele disse, professor, comecei a pular aqui de alegria, são 5 mil concorrentes a menos para mim, né? Porque não faz sentido. Essa foi boa, cara. Viu? O cara comemorou. Comemorou, ficou feliz. Deixa eles irem na onda aí. Deixa eles ficarem só com a teoria. Né? Teoria é importante, lógico, né? Mas só a teoria não faz você passar no concurso. Verdade. Eu tive muitas experiências que provam isso, inúmeras. Eu tive um orientando, só para contar aqui, abrir um Conte tudo que você quiser, tudo que você quiser. E o rapaz dizia assim, professor, faz 10 anos que eu estudo para delegado da PF, da Polícia Federal. Bicho é persistente. Não sei por que não passo no concurso. Mas vamos descobrir, né? Como é que você estuda? Aí você faz uma anamnese. Aí ele diz, professor, eu estudo uma matéria por vez, então eu pego um livro de cada matéria e leio de capa a capa. Por exemplo, Direito Constitucional. Eu pego esse livro aqui de 1000 páginas. Como se fosse um romance. Pego um livro de 1000 páginas e começo a ler. E eu leio. Aí eu comecei a perguntar, mas você lê e faz questões? Não, professor, eu apenas leio. Mas você lê e faz anotações? Não, resumo, professor, né? Eu leio. Aí eu insisti, mas você lê e faz pelo menos ali uma marcação de textos? Não, professor, eu leio. Está explicado. Quando eu acabo de ler essas 1000 páginas desse livro, coloco ali, pego o livro de outra matéria, Direito Penal, 1.200 páginas, e leio de ponta a ponta. E vou trocando de matéria. Aí você já tinha um diagnóstico. Aí disse, meu amigo, e você nunca resolveu questões dos concursos passados, das provas passadas, das questões que tem à disposição desta mesma banca que você vai enfrentar? Não, professor, eu apenas leio. Aí a próxima pergunta é, você está disposto a fazer algo diferente do que você faz hoje? Eu estou, né? Eu estou pagando o senhor aqui porque alguma coisa não está dando certo, né? Eu disse, eu desconfio do que seja, né? Se você tiver um pouquinho de humildade de aceitar o que eu vou te propor, é uma mudança bem radical, né? E o que o senhor vai querer que eu faça? As questões. Teoria você já tem toda na sua cabeça. Vamos transformar o seu conhecimento teórico em pontos na prova. Agora me chamou a atenção, Sérgio. Só para fechar, certo. 6 meses ele precisou para passar no concurso. Em 6 meses ele passou no concurso. Pronto. Me chamou a atenção a forma como você colocou aí, conduzindo o seu mentorando a ele próprio criar a consciência e ele próprio tomar a decisão. Ou seja, você como mentor, não é você que vai tomar a decisão por ele e vai impor alguma coisa, né? Você vai com perguntas, levando o cara ou a menina a própria conclusão que para você é óbvia, mas ele precisa ainda... Precisa. É a técnica do coaching. Né? Exatamente. Eu fiz formação em coaching 1000 anos atrás. E ajuda bastante. Ajuda. Porque eu faço isso dessa forma. Eu tenho uma pergunta-chave. Isto está funcionando para você? Isso. Aí tem gente que chora, Cavalcante. É verdade. Não, professor, não está funcionando. Por que você vem fazendo isso há 3 anos, continuamente? Né? Porque escuta falar que funciona. Às vezes é um pensamento rígido, perfeccionista. Né? Escuta falar, alguém disse que assim dava certo, entende? Então, o que eu escuto, assim, o que eu ouço nesse mercado, às vezes me deixa muito arrepiado, sabe, Cavalcante? A pessoa diz assim, tem que ser assim, tem que ser assado. E não tem que ser assim, nem tem que ser assado. Cada um é um aprendiz único. Isso. Então, quando eu recebo um mentorado, um orientando meu, eu vou descobrir que tipo de aprendiz você é. Você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico? Perfeito. Né? Quais são as suas facilidades? Onde é que estão os seus gargalos? Onde é que estão as matérias que você, em tese, tem mais dificuldade? Fica proibida a frase, eu tenho dificuldade em... Fica proibida. Você não vai falar, eu tenho dificuldade em matemática financeira. Você vai dizer assim, eu estou me aperfeiçoando em matemática financeira. Show. Muda o contexto completamente. Você manda a mensagem para o cérebro para ele Estudei muito, encarar rapaz, aquilo ali. A tal da programação neurolinguística, também influencia, né? Influencia. Quando você
insiste em dizer: professor, eu sou péssimo em matemática. Odeio matemática. Você colocou ali uma barreira, uma muralha de concreto ali entre você e o aprendizado daquela matéria. Entende? Você tem que desfazer esse bloqueio. Tem que desfazer. É verdade. Um grande amigo meu até hoje, muito conhecido no mundo dos concursos, é o William Douglas. Sim, e atualmente ele é desembargador federal. Já é desembargador, exatamente, no Rio de Janeiro. Né? Isso. Então somos amigos há 20 anos. É também um grande ícone dos concursos. É um grande ícone. E foi aprovado em todos os concursos, mas no histórico dele, ele contava, não é? Passei para oficial de justiça. Oficial, defensor público, delegado. Da terceira vez, fui aprovado. Da segunda vez, fui aprovado. Da quarta vez, fui aprovado. Foi passando em tudo. Geralmente não era de primeira. De primeira. E para juiz federal, que era o sonho dele, né, também não foi de primeira. E as 2 reprovações que ele teve foi por conta de uma mesma matéria. Ele conta essa história. Eu acompanhei já várias palestras dele, né, de longa data. Sim. Né? E quando ele reprovou a segunda vez por conta daquela mesma matéria, salvo engano, um direito comercial, que hoje é o empresarial, né? Ele disse: opa, caiu a ficha. Tá aqui. Aí ele conta, né? É muito engraçado, na palestra, ele diz: eu peguei o livro de direito comercial, me abracei com esse livro, acariciei, né? Fiz um carinho e disse: olha, eu te amo, direito comercial. Porque ele percebeu que tinha que desfazer uma estrutura mental que o impossibilitava de gostar de estudar, se dedicar àquela matéria como precisaria. Assimilar aquela matéria ali, né? E aí ele desfez esse, não é? Quebrou. Quebrou esse gelo, né? Se apaixonou pela matéria, foi aprovado no próximo concurso. Pronto, deu certo. Então, essa coisa de você ficar se impondo limitações, não é? Eu tenho uma frase que me acompanha que diz: tudo é difícil até que fique fácil. Verdade. E vou explicar para você. Eu saí da engenharia, né? Sim. A minha formação é engenharia mecânica. Certo. A propósito, eu só me lembro disso quando alguém pergunta. Porque eu nunca exerci a engenharia. Eu terminei a engenharia e fui direto para os concursos. Mas os engenheiros são muito bons de raciocínio, né? Tem muitos engenheiros executivos que são muito bem sucedidos, né? Sim. Empresários. Sem Parece que ali desenvolve essa capacidade de analítica, não sei. Bom, é o seu caso. Eu sei que aí eu tive que começar a estudar direito, porque nos concursos que eu fazia havia cobrança de direito constitucional, administrativo, tributário, civil, penal, comercial, etc. E eu fui estudar direito tributário, rapaz, direito constitucional mesmo pela primeira vez, saindo da engenharia, né? Um homem dos números, dos cálculos, do raciocínio matemático, né? Então foi um desafio. E a primeira vez que eu estudei o direito tributário completo, eu estudei sozinho, peguei um livro aí acadêmico, na época a gente estudava por livros acadêmicos. Mas você fez direito também? Não concluí. Certo. Depois eu comecei, fiz uma parte e tal, fui removido de um lugar para outro na Receita, acabou que eu não concluí. Entendi. Mas na época não tinha conhecimento anterior de direito nenhum. Né? Então o direito tributário mesmo, quando eu terminei a primeira vista naquele livro, que não tinha nenhuma questão, era um livro universitário. Digamos que eu tinha assimilado 10% daquele conteúdo. Né? 10%. E aí eu disse: minha Nossa Senhora, vou ter que insistir, vou recomeçar. Né? E aí fui estudar toda aquela matéria uma segunda vez. Depois uma terceira vez. Depois uma quarta vez. Cada vez que eu estudava novamente aquela matéria, eu gastava menos tempo do que na vez anterior e enxergava detalhes que haviam passado despercebidos nas leituras passadas, né? Certo. E assim eu ia evoluindo na matéria, ia começando a abrir uma luz ali no fim do túnel, né? Apareceu uma luzinha no fim do túnel. E até que eu fui entendendo melhor, tomando gosto pela matéria, tomando gosto. Então, na última vez que eu estudei essa matéria, às vésperas do concurso de 2002, né? Que eu passei para o auditor da Receita em 2002. Em 98, passei para analista tributário da Receita. Beleza. E aí, eu estudei todo o direito tributário em 3 dias. E
tinha convicção que estava pronto para gabaritar, acertar as 20 questões da prova. Maravilha. Não acertei as 20, Sim. acertei só 19. Mas estava confiante. É. Aí acertou 19. Aquela que eu errei, até hoje eu acho que cabia recurso para aquela questão que eu errei. Mas acertei. Você ainda sonha com isso? Acertei as 20 de constitucional e acertei as 20 de administrativa, acertei 19 tributário, minha nota disparou. Né? Então veja, tudo é difícil. Até que fique fácil. Exato. Vai ficando fácil à medida que você faz o seu esforço e a sua dedicação. O sujeito que entra na autoescola hoje para aprender a dirigir nunca ligou a chave do carro, né? Que vai ter que aprender a passar marcha e tal. Tudo. Naquele começo, é lógico que é difícil. Exato. Você com 10 anos de carteira, de habilitação... Né? Você dirige no automático ali, não pensa para ficar, né? Para dirigir. Só tem que ficar atento ali ao que está acontecendo, mas acontece tudo de uma forma natural. A curva de aprendizagem, Sérgio, seria aqui, aí você atinge aquele ponto. E ali você já. Se você transpor aquele ponto de inflexão ali, que é o ponto que você diz, rapaz, vou desistir, e geralmente é esse ponto. Se você tiver estrutura para transpor isso aí você entra num platô que aí a tendência é você obter os frutos. O desafio do concurseiro é justamente esse. Saber que tem que ter paciência, e tem que ter fé. Tem que ter fé, meu camarada. É verdade. Fé em si, fé em Deus. Exato. Quando eu ia fazer os meus concursos, as minhas provas de concurso, eu sempre fazia a mesma oração antes de começar, que era bem simples, bem rápida. Senhor, abençoa o meu esforço. Eu dizia isso para Deus, né? Abençoa o meu esforço. Rezava ali um Pai Nosso, começava a resolver a prova. Sim. E sempre fiz assim. Sim. E fui evoluindo à medida que fazia os concursos. Fiz mais de 30, fiz acho que uns 33 concursos, mais ou menos. Também fiz bastante. Fazia concurso, às vezes, para uma vaga. Então eu fiz para cadastro de reserva. Para 2 vagas, 3 vagas. Eu viajava, pegava o ônibus, passava a noite para fazer uma prova. Viajei demais também. Em Recife ou em João Pessoa, sabendo que aquela uma vaga não era minha. Sim. Mas eu ia porque eu tinha que testar os meus conhecimentos. Exato. Então eu anotava o gabarito no final da prova, né? E aquilo era a minha riqueza. Porque alguns dias depois o gabarito oficial seria divulgado. E ali eu ia ter um termômetro. A matéria, essa aqui eu estou muito bem. Essa daqui eu preciso melhorar bastante. E era assim que a gente se avaliava naquela época. E tá ali no meio, né, Sérgio? Sim. O ato de você estar lá, né, tudo isso influencia. Você chegar antes, o local de prova, a convivência ali com os concorrentes, né, com os amigos, isso tudo influencia, né? A experiência de fazer concurso é importantíssima. Às vezes a gente estudou bem, se preparou bem e tal, está preparado, resolveu muitas questões, usou as técnicas de estudo, fez um belo planejamento, colocou em prática, mas não tem experiência nenhuma do dia do concurso. Às vezes não pensa que tem que ter uma estratégia, né, também para a hora da prova. Exato. Vou começar por onde? Tem gente que pega o caderno de prova e começa ali na sequência que as matérias aparecem no caderno. De repente vem a primeira matéria que aparece no caderno, é a que você, em tese, tem mais dificuldade. Você já vai enfrentar as questões mais pesadas para você, né? Não é bem por aí. O que o bom senso diz? Começa pelas matérias que você dá aula, né? Começa pelas matérias que você domina. Vai criando confiança. Porque você faz a primeira questão, sabe que acertou. Faz a segunda, sabe que acertou. Já ganha ali uma confiança, já respira fundo, né? Já sair do zero. Exatamente. Né? Professor, mas não entregue tudo, não. O Sérgio Carvalho está entregando quase tudo. O tudo você tem lá na mentoria, né? Que a gente vai deixar o link aqui na descrição, tá bom? O @ professor, qual é? Professor... Prof. Sérgio, né? Sérgio Carvalho. Exatas. E a gente quer também agradecer ao nosso parceiro Imobiliária Mota da Costa. Tá? Então, se você pensa em locar algum imóvel ou colocar o seu imóvel para locação, a Imobiliária Mota da Costa é especialista em locação e também em investimento imobiliário, tá bom? Especialmente no formato Build Suite. Então,
Acesse aqui o QR Code ou o link e você será atendido e tirar suas dúvidas com a maior expertise em locação aqui de Fortaleza, tá bom? Valeu, gente. Diretor, tudo certo aí? Tempo, como é que tá o nosso tempo aí? 44 minutos. Ah, bom, ainda tem muita conversa aqui. Estamos só começando. Eu só começando. Sérgio, você colocou exatas porque você focou, né, na parte de exatas, porque você viu ali uma oportunidade ou porque é realmente aquilo que tu mais gosta? Eu costumo dizer que aos 8 anos de idade eu descobri o meu amor pelos números, né? Pela matemática. Eu era muito criança ainda, né? E me destacava já, eu tinha uma facilidade absurda, né? E assim foi durante a época do colégio inteiro. Os professores de matemática me adoravam, né? Os professores de português tinham muito trabalho comigo. Eu estou brincando que, na verdade, eu me considero assim, um pouco de uma exceção. Em geral, quem gosta muito da matemática não tem muita afinidade com a língua portuguesa. E eu amo os dois, do mesmo jeito quase, né? Eu gosto muito da língua portuguesa. Maravilha. Sempre estudei muito. Fui aluno aqui em Fortaleza de uma lenda, né? Que era o professor Itamar Filgueiras, saudoso professor Itamar Filgueiras. Formou muitos. Formou gerações aqui em Fortaleza. Era, a meu ver, o melhor professor de língua portuguesa do planeta. Incrível. Né? E eu tive essa oportunidade de ser aluno dele. Então, eu sempre tive esse amor pela matemática. Se me deixasse, eu passava o dia estudando só matemática, né? Não estudava mais nada porque eu perdi até a noção do tempo. Era um prazer, uma alegria, né? E aí, quando fui fazer faculdade, procurei alguma coisa nessa área de exatas, né? Procurei a engenharia. Até pouco antes de escolher o vestibular que eu ia fazer, eu pensava em fazer matemática. Eu queria ser matemático mesmo, né? Sim. De última hora, acabei ali trocando para engenharia, que é uma faculdade que explora muito, não é? A matemática, muitas e muitas cadeiras, disciplinas matemáticas no meio, né? E então, assim, quando eu terminei a faculdade, que eu comecei logo de imediato a me preparar para concurso, né? Surgiu, por acaso, né? Uma oportunidade de eu deixar as aulas de matemática e física para o vestibular, que eu lecionava em cursinhos, né? E começar a lecionar para concursos públicos. Havia um outro professor aqui em Fortaleza, também lendário, né? Professor Hilder Góes. Sim. Foi outro que também formou gerações aí na matemática, não é? Isso. E ele já estava bem idoso, e eu nunca tinha tido a oportunidade de assistir a uma aula dele. E um amigo meu, dono de um cursinho, né, ligou para mim e disse: Serginho, rapaz, você não sabe quem está aqui hoje para dar aula. Eu disse: quem é, rapaz? Professor Hilder Góes. Eu disse: está falando sério? Consegui trazer o Hilder Góes para dar aula aqui para a minha turma. Vem assistir a aula dele, rapaz, venha, você não tem vontade? Eu disse: tenho vontade. Pois pode vir, você é meu convidado. E aí eu fui, né, assistir a aula do professor Hilder. Já estava bem idoso, né? Foi pouco antes de ele falecer. Ele estava bem idoso e era aula de estatística, né? Estatística para o concurso. Preparava para o concurso da Receita Federal em 1996. Caraca. Camarada. Mas muita gente se enganchava com essa disciplina aí. Né? Estatística até hoje é um calo aí no pé de muita gente. É uma pedrinha no sapato, né? É uma das matérias que eu leciono. Né? E aí assisti a uma primeira aula dele, fiquei encantado, eu nem piscava os olhos, né, rapaz? E assisti a segunda, assisti a terceira. E aí, para assistir a quarta aula, esse meu amigo dono do cursinho me ligou assim, meio que desesperado, e disse: Sérgio, rapaz, você não sabe, né? O professor Hilder conversou comigo e disse: olha, vai ter que arranjar outro professor, eu não estou mais em condições de continuar. Estava cansado, né? Já estava idoso, cansado. Tinha ficado viúvo, estava meio assim, numa fase meio depressiva. Sim. E aí ele disse: Sérgio, pelo amor de Deus, quebra o meu galho. Rapaz, quem quebra galho é macaco gordo, né?
Como é que eu vou quebrar teu galho? Eu não sou professor de estatística, eu dou aula de matemática e física para vestibular, né? Mas você já estudou estatística na faculdade, rapaz? Eu fiz uma cadeira no primeiro semestre da engenharia, né? Não sei mais nada de estatística. Não, mas você desenrola, eu te dou aí umas 2 semanas para você pegar o material, ver o programa. Rapaz, né? Quebra o meu galho, me salva aí dessa e tal. Aí eu disse, amanhã eu te dou uma resposta. Passei a noite em claro, rapaz. Foi. Mas eu adoro um desafio, né? Eu sou meio que movido a desafios, igual aquele meu aluno, né, que passou em 3 meses. O Marcelo do Marcelo Torto. Né? O nome do rapaz. E assumiu. Assumi. No outro dia eu liguei para ele, eu topo. Tá? Vamos lá. Me passa o material, tá? Fui lá pegar, preparei, estudei, né? Naquela época, só caía em concurso a estatística descritiva. Certo. Estatísticas são 2, descritiva e inferencial, que o pessoal costuma chamar de básica e avançada. Certo. Né? Então só caía a básica, a descritiva. Era um programa menor, mais enxuto, mais fácil, né? De lecionar e de aprender. E aí eu, né, no dia da aula, foi cômico, para não dizer trágico, né? Era online ou presencial? Não, presencial. Salinha cheia, uns 60, 70 alunos. Certo. E aí eu cheguei mais cedo e sentei ali como se fosse um aluno. E a turma já tinha me visto ali assistindo a aula do Wilder Góes. Certo. Né? Não sabia ainda. Não sabia quem era o professor novo. E o pessoal foi chegando aos pouquinhos e conversando. Já está sabendo quem é o professor novo? Quem é o professor novo? Estou escutando. E eu calado. Né? Aí quando deu às 19 horas, o Adail chegou, subiu ali. Aí disse, venha para cá, professor. Aí eu fui ali para frente, o pessoal já colocou uns olhos assim meio espantados, né? E aí... Bem novinho, o professor Hildo já era... Cara, eu com cara de menino, né? Naquela época eu tinha 20 e poucos anos, mas eu tinha cara de 18, de fato. Eu tinha cara de menino, eu era tão magrinho, se batesse um vento mais forte, me levava. Ou seja, eles tinham a referência que era o professor Hildo já idoso. De uma lenda, né? Uma lenda. Aí chega você, uma promessa. Desconhecido. Né? Aí. Era como se fosse pegar aí um Neymar Júnior, um Cristiano Ronaldo, substituir por um menino de 16 anos que está começando. Vamos ver esse aqui. E aí, rapaz, eu sei que o pessoal ficou assim. Naquela época, tinha-se o costume de gravar as aulas eu me lembro. em fita cassete. Eu fiz muito isso. Coisa do nosso tempo. A eu gente tinha uma daquelas fitinhas pequenas, assim, que era rapaz, menorzinha. Era essa mesma, né? Então todo mundo tinha um gravadorzinho cinza. Da Panasonic. O meu era Sony. Né? Sei mais nem se existe. E começava a aula, o pessoal colocava fita cassete, botava para gravar. Todo mundo ali na primeira fila, nas primeiras filas, gravava. Tinha esse costume de gravar a aula. Né? Eu, inclusive, também tinha gravadorzinho e tal. E aí, quando eu comecei... Aí o Adail disse assim, esse aqui é nosso novo professor. O pessoal estranhou. Esse cara aí, meu Deus do céu. Então, aí ele disse... Eu quero que vocês deem uma oportunidade, assistam a primeira parte da aula do professor, no intervalo a gente conversa. Tá? Aí o pessoal meio muito decepcionado, aí eu comecei a minha aula, né? Ninguém gravando nada, né? Ninguém gravando nada. Com 5 minutos de aula, Cavalcante, era fita para cá, pilha para lá, todo mundo começando a gravar. E quando eu disse, vamos fazer um intervalo, né? Daqui a pouco a gente recomeça, a turma me fechou, né? E disse, Sérgio, pelo amor de Deus, que aula maravilhosa. Cara, de onde é que tu sabe tanta estatística? Né? E aí foram falar com o Adail, coordenador, dono do curso, né, para pedir a ele que eu recomeçasse, desde que aquela era a 4ª aula, que começasse da primeira, do zero. E pegasse a turma todinha, né, do começo. Legal. E este era o ano de 1997. Né? Aí pronto. E aí a turma adorou, eu entreguei a prova para todo mundo, o pessoal gabaritou as 10 questões do próximo concurso, rapaz. Foi. Né? E aí eu disse, a partir desse dia, eu disse assim, a partir de agora, eu sou professor de concurso público, não dou mais aula para vestibular. Foi assim que começou a minha carreira. Foi uma decisão sua. Foi minha. Em virtude do feedback positivo. Que daí logo saiu o resultado da Receita Federal, fui aprovado. Pronto. Fui para assumir a minha vaga na Receita lá na cidade do Recife, não tinha vaga aqui em Fortaleza. Sim.
Cheguei lá na primeira semana, eu perguntei qual é o maior cursinho aqui da cidade, né, de concurso. É o cursinho tal. À noite eu fui lá, fui conversar com o dono do cursinho. Quero falar com o dono do cursinho. Disse, quem é o senhor? Eu sou o professor Sérgio Carvalho, da Receita Federal, trabalho na Receita Federal. Queria falar com o dono do curso. E aí consegui a primeira oportunidade, né? Era um senhor já idoso. Essa é uma história engraçada. Vamos já contar. Mais uma aguinha? Mais uma aguinha. Matheus, tem condições? Vou pegar uma aguinha aqui para o professor Sérgio. E nós queremos também agradecer ao parceiro Divina Comida. Como o nome mesmo diz, gente, a comida lá é divina. Então você tem 2 lojas do Divina Comida, né? Ambas na Aldeota. E seguindo aqui o link ou então o QR Code, você tem lá o endereço direitinho. Divina Comida apresenta um cardápio diversificado, né? Opção de self-service, à la carte e também pizzas da melhor qualidade com rodízio, espaço para você reservar e fazer o seu evento. Então, Divina Comida, uma solução completa em alimentação para você que quer reunir a família ou os amigos e comemorar. Então, segue aí o Divina, outro parceiro aqui do Atos Podcast. Valeu, Divina Comida, obrigado, viu? Vamos voltar aqui, Sérgio. Vamos voltar aqui para o nosso. E aí? Eu tive a oportunidade, aí, né? Foi contratado? Fui contratado, nesse curso. Tive uma primeira oportunidade. Certo. E aí... Estourou. Em 3 meses eu estava dando aula nos maiores cursinhos lá do Recife. Galera todo mundo queria... Nos fóruns, que tinha muito fórum de concurso, né? A galera comentava. Comentava e tal. Rapaz, indica aí o professor de tal estatística, Sérgio Carvalho. E aí eu comecei com estatística, com matemática financeira, depois veio o raciocínio lógico. Sim. Então as matérias que eu leciono para concurso, a matemática básica, a matemática do ensino médio, que é cobrada até hoje, constantemente, a matemática financeira, estatística descritiva, estatística inferencial, raciocínio lógico, e houve uma matéria que já não é mais usual, mas era o raciocínio crítico. Então eu lecionava essas 6 matérias. Ou seja, só o calcanhar de Aquiles. É por isso que no meu perfil tem, né? Ponto exatas. Prof. Sérgio Carvalho, exatamente. Ponto exatas. Especializado nisso aí, né, Sérgio? Então eu passei a respirar concurso, né? Então sempre eu usava o terceiro expediente para lecionar, depois para orientar. E é algo que eu gosto e faz parte da minha missão de vida. Sérgio, aproveitando aqui uma postagem que tu fez aqui no teu Instagram. Matemática é complicada? Quais são as 3 dicas aqui para melhorar o seu desempenho? É complicado mesmo matemática? Por que a galera tem tanto medo de matemática? Porque não tem base. É uma deficiência ali, né? Deficiência de base. Se você criou um trauma ali na época, né, de colégio, de escola, desde criança, passando para a adolescência. Aí persegue. Aí sempre achando que era difícil, que não aprendia, que era complicado, não se dava muito bem com os professores, etc., né? Criou ali um rançozinho, né? Na origem. Mas você atribui isso mais à formação dos profissionais, os professores, ou ao sistema mesmo letivo aqui no Brasil? É um conjunto das duas coisas. Né? É um conjunto das duas coisas. Então eu tive a oportunidade de ter grandes professores. A minha vida escolar foi no saudoso Colégio Cearense. Sim, né? Grande colégio. Colégio Marista. Estudei lá durante 11 anos, desde a primeira série do primário até o 3º ano do ensino médio. Uma pena ter fechado, né, cara? Foi muito triste, né? A geração de maristas, né, de alunos ali. Maristas chorou, né, quando isso aconteceu. Foi. Mas, enfim, né, da vida. Então, tive bons professores e eu não posso me queixar, né? Mas eu tinha essa afinidade, eu tinha esse gosto, né, pela matemática. Eu via muitos colegas meus com dificuldades e quando você tem dificuldade em alguma matéria, a tendência é você se afastar dela. Então, é isso que acontece até hoje na vida de muitos concurseiros. Professor, essa semana agora, conversando com um orientando meu, disse que está estudando para a área de concursos bancários. Aí fomos conversar um pouco, essa moça disse, uma moça, ela disse, em 2018 deixei de passar no Banco do Brasil por causa da matemática.
Em 2021, deixei de passar a segunda vez por causa da matemática. E agora em 2023, 2024, eu deixei de passar na Caixa Econômica, a prova foi 2 meses atrás. Professor, mais uma vez por causa da matemática. Eu disse, então está bem claro, né, o que você precisa para passar no próximo concurso. Tem uma previsão aí para o ano que vem, outro concurso grande do Banco do Brasil está sendo especulado e tal. Ele disse, dedique-se à matemática. Você foge dessa matéria? Eu fujo dela, professor, fujo. Para esse concurso você não estudou, não? Eu estudei 1 semana no máximo, porque eu tenho, assim, pavor de matemática. Mas vai reprovar você de novo no próximo concurso. Então é isso que eu falei no começo. Tem que quebrar essa barreira. E quais são as dicas aí que você pode dar para superar esse trauma? A primeira coisa é quebrar o paradigma mental de que não aprende, que é difícil, tudo é difícil, até que fique fácil. Se agarrar com o livro, que nem o William Douglas fez. Se agarrar com o livro, né? Assiste a aula, vai com paciência, né? Tem que ter paciência. Se tiver paciência, você vai evoluindo, né? Se você é cristão, e nosso público aqui é cristão, né? Sim. Reza antes de começar a estudar. Pede o Espírito Santo para te iluminar. Abrir a mente. São Tomás de Aquino tem uma oração para os estudantes. Sim, rapaz, eu tinha essa oração pregada no meu cantinho de estudo. Sim, São Tomás de Aquino, que era um grande estudioso. Sim, doutor da igreja. Doutor da igreja. Um grande... Um grande filósofo, né? Total. E estudiosíssimo. Doutrina católica, a base toda da doutrina tomista. Então ele sabia da importância de você orar, pedir a Deus a inspiração, pedir a Deus o entendimento. Exato, né? Exato. E é isso que a gente tem que fazer. Com calma, com paciência, vai evoluindo devagar. Né? Tem gente que pega a prova mais difícil, tenta resolver, desanima, né? E não é assim. A gente tem que construir o conhecimento tijolinho por tijolinho, como se fosse... como diz a música lá. Como se fosse ali construindo um prédio. Isso. E é assim que eu faço nas minhas aulas. Eu começo do zero absoluto. Sim. Né? Sim. Eu vou ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir... Vou falar do que é múltiplo, divisor. Então, assim, você começando, formando um alicerce... com paciência, pedindo a Deus a inspiração, pedindo ao Espírito Santo a iluminação, né? Pedindo a Nossa Mãe Santíssima, rapaz. Total. Nossa Mãe Santíssima. Rapaz, no meu lugarzinho de estudo tinha essa oração de São Tomás de Aquino, tinha um terço e um crucifixozinho, né? E quantas vezes eu trabalhava, quando eu fui admitido nesse concurso, né, de oficial de justiça, eu trabalhava na Caixa. Fiz aquela história do trampolim, né? Sim. Passei na Caixa, aí saía da Caixa e ia andando até a biblioteca de uma universidade que eu fazia pós-graduação e também estudava, né? Ia lá para a biblioteca. Todo dia eu fazia isso. Os colegas da Caixa, lá da agência onde eu trabalhava, perguntavam, rapaz, tu aguenta, tu ainda vai estudar? Eu, cara, vou. Aí saía, todo dia eu ia. A minha esposa ficava com os nossos filhos, né? Ia me buscar 9h30, 10 horas da noite na biblioteca. A pequenininha ainda na cadeirinha lá e tudo, ia me buscar. E aí, quantas vezes eu saía da Caixa e passava pela igreja ali, a Igreja da Paz, ou então na comunidade Shalom ali, o Shalom da Paz, para fazer uma oração. Porque, rapaz, tinha dia que a gente ia na base do sacrifício. Do sacrifício. Sim. Às vezes abdicando de uma saída, de um momento em família, né? Mas sabe o que aconteceu uma vez? Eu estudando, estava no ritmo forte e abrindo mão de vários eventos sociais, né? Aí chegou o momento de organizar o aniversário de 5 anos da nossa filha do meio, a Maria Clara, né? Isso me marcou. E ela chegou para mim, lá a gente, naquela arrumação e tal, faltando poucos dias para o aniversário. Aí ela chegou para mim, pai, o senhor vai para o meu aniversário? Aí, rapaz, aquilo... Sim. Mas como assim, minha filha? É claro que eu vou. Mas o senhor não vai estudar? Sim. Rapaz, quase pesado, que eu choro. Pesado. Eu fiquei olhando para ela. Minha filha, o seu aniversário é prioridade. É claro que eu vou estar lá. Sim. Nesse dia o papai não vai estudar, não vai para a biblioteca. E ela, qual era a idade que ela tinha? Tinha 5 anos, era o aniversário de 5 então anos ela dela. já tinha, ela
já percebia. Já né, percebia. que você abria mão de Abria horários mão de do convívio para estudar. Para estudar. E é isso que tem que ser feito. É o sacrifício, é a história de pagar o preço. A Exato. vaga está lá, não é sua, É. você tem que conquistá-la. Exatamente. Vaca não dá leite. Exatamente. Né? Tem que sair atrás e fazer o seu esforço. Então, quando você vê, hoje em dia, e o Instagram, as redes sociais estão cheias de pessoas vendendo facilidades, né? Fuja disso, tá? Fuja disso, porque tem que ser feito um esforço. Essa palavra esforço, ela é abominada hoje por quase todo mundo. Não quero fazer um esforço. A geração da inteligência artificial, chat GPT, Exato. tudo, a internet, muita informação. Muita informação. O excesso de informação prejudica o concurseiro também? Sem dúvida. Quando você vai estudar, você precisa... Né? Quando se fala em concentração, que é imprescindível quando você está estudando, né? É uma construção, é algo que se constrói. Se você começou a estudar aqui nesse momento e com 10, 15 minutos, que é quando você vai chegando no auge da concentração, seu celular vibra, você para olhar aqui uma mensagem de WhatsApp, quebrou. Quebrou completamente. Para você voltar. Até que você retome aquele mesmo nível de concentração de antes, aí são mais 15 ou 20 minutos. Então, tudo isso, as influências externas, não é? Tudo que chama a nossa atenção, tem uma tendência, se você não conseguir se concentrar, a fazer. Mas o excesso de informação também dos materiais, excesso de materiais. Sim, excesso de materiais atrapalha. Um monte de PDF. Rapaz, tem um monte de PDF. O cara aqui. vai estudar direito. Do custal. Sim. Direito constitucional. Uma oferta ilimitada quase de materiais, de bons materiais de estudo. Então tem concurseiro que se empolga e sai comprando 8, 10 livros diferentes. Não sei quantos PDFs, não sei quantas videoaulas. Não dá conta de estudar nem por metade daquele material que ele adquiriu, mas só que às vezes para ter uma sensação de que está cercado e bem apoiado por um melhor material. Às vezes um único bom material. Tem uma história para contar disso aí. Conte. Colega meu passou para auditor da Receita em 98. Eu passei para analista tributário. Fomos trabalhar juntos na mesma unidade. Certo. E era um cara da minha idade, 20 e poucos anos. E tirou 3º lugar nacional no concurso. Um cara genial, né? E ficamos muito próximos, trabalhávamos na mesma sala, conversávamos muito. E aí eu perguntei, rapaz, como foi essa mágica para um resultado tão maravilhoso? Quase gabaritou todas as provas, não é? E ele, vindo de uma família muito, muito humilde, uma família muito simples, não tinha recurso. E ele disse, Sérgio, eu fiz o feijão com arroz. O que é esse feijão com arroz, pelo amor de Deus, o terceiro lugar. Baiãozinho de 2, né? Bom esse bom, baião. Né, rapaz? Eu tenho que provar desse com baião queijo, de 2 aqui. Com cheiro verde. O que tinha nesse baião de 2? Ele disse, olha, Sérgio, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Então, o que me dava, o que tinha condição de fazer para mim era comprar um livro de cada matéria. Um livro. Aí ele me mostrou o livro de direito administrativo que ele usou, que era um dos que eu também tinha. Professor que já faleceu há muitos anos. Sim. Eli Lopes Meirelles. Sim, uma lenda, né? Lenda, Você estudou por ele? Eu estudei, Maria. Capinha azul com amarelo, né? Direito administrativo brasileiro. Depois a filha dele ficou reeditando, até que desapareceu do mercado. Sim. E esse livro dele parecia Bíblia de crente, rapaz. Era todo riscado. Parecia um livro que tinha, assim, 30 anos de uso. Capa suja. Sujo, todo amassadinho. Ele sugou, né, tudo que podia daquele único material de estudo. Chegou na prova, ele acertou tudo. Pronto. A mesma coisa com um livro de constitucional, a mesma coisa com um livro de tributário, a mesma coisa com uma gramática de língua portuguesa. Então, ele usou dos poucos recursos, explorou assim, né, com tudo que podia e tirou esse resultado. Não tinha excesso de material. Não havia excesso de material para ele. Fala, minha Nossa Senhora. A Siri aqui, a Siri. Um dia desse eu estava dando uma aula e aí no meio da aula eu falei assim, 7 mais 4? Aí o celular respondeu 11. Eu digo, valha-me Deus do céu. Né? Essa foi boa.
Professor, vamos falar um pouquinho agora sobre o mundo, o mercado dos concursos, né? Com o advento da internet e tudo mais, digamos assim, do ponto de vista do dono, do professor e de quem explora esse mercado, né? Foi um boom, né? Foi assim, cursinhos aparecendo. Sim. Né? A internet facilitou muito. Muito. Né? E a demanda na década dos anos 2000 foi uma oferta muito grande, né? de oportunidades de concurso. Foi um ano que o governo, então, à época... Não estou aqui dizendo se foi bom ou se ruim, é uma constatação, né? Sim. A oferta, me corrija se eu estiver errado, foi bem superior, né? Dizia-se que o Estado brasileiro tinha uma deficiência, tinha um déficit, né? E aí foi um boom, não foi isso? Isso, exatamente. E aí foram muitas vagas e tudo, né? Isso, exatamente. Como é que você avalia esse período? A partir dos anos de 1990, a sociedade começou a descobrir, não é, essa possibilidade. Até os anos 80, antes da Constituição de 88, ninguém nem sabia o que era muito concurso. O concurso não era o único caminho para se assumir, né, um cargo público, havia as indicações e tal. Né? A partir da publicação, da promulgação, né, da Constituição de 88, o concurso passou a ser obrigatório, o único meio de acesso aos cargos efetivos, né? Porque existem os cargos em comissão ainda, né? Mas aos cargos efetivos. E aí, aos pouquinhos, o pessoal começou a abrir os olhos. Olha, tem uma possibilidade aqui, não é? Eu sou de uma família humilde, meu pai não tem, né, influência, né, na sociedade, minha mãe não tem, mas ainda assim eu consigo, pelo meu esforço, estudar, me dedicar, ser aprovado e conseguir um bom cargo. Isso. Né? E aí começou a se descobrir isso. Né? E, de fato, ali nos anos 90 foi um começo dessa engrenagem, não havia ainda videoaula para concurso. Isso veio bem no finalzinho do século. Exato, né? Exato. Bem no finalzinho do século. Eu estava lá, coincidentemente. Né? Você pegou esse marco Peguei aí. Primeiro como aluno e logo depois como professor. Né? Eu fui professor do primeiro grande curso que ganhou projeção nacional. Eu vou passar. Não. Qual foi? Ponto dos concursos. Do ponto? Você foi primeiro do ponto? Eu fui do ponto dos concursos. Para depois ir para o EVP? Isso, exatamente. Rapaz. Então eu fui professor do ponto dos concursos na origem, ali no Nascedouro. Entendi. Alunos meus presenciais disseram: professor, tem um site novo aí, por que o senhor não manda um e-mail para eles? A sua aula é tão boa e tal, maravilhosa e tal. Era do Vicente Paulo, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Ixi, essa dupla aí. Uma dupla que ajudou muita gente. Ajudou. Né? Professor de Direito Constitucional e Administrativo. E seus colegas, só me engano, meus colegas... Né? Eram, né? O Marcelo Alexandrino é juiz de Direito. Pronto. Sim. Na época era auditor da Receita. Sim. E... estourou, né? Estourou. Os cursinhos e tudo. Estourou. Estava no começo, ainda não tinha videoaula, era só material escrito. Em PDF. Em PDF. Tá. E eu fui autor de um dos primeiros PDFs lá do curso. Né? Na época que ainda era gratuito. Né? E Vicente Paulo me ligou e disse: Sérgio, vamos começar uma fase nova aqui no site. Vamos começar a vender, né, cursos em PDF. Eu quero que o primeiro seja seu. E aí eu fiz um esboço da primeira aula de Direito de Matemática Financeira. Certo. Um esboço, né? E chamei de aula 0. Eu sou o pai da aula 0, rapaz. É mesmo? Que era o demo, né? Demonstrativo, demonstrativo. Né? Mandei para aperitivo ali, né? Mandei para ele dar uma olhada e tudo, e ele adorou a ideia da aula 0. Rapaz, que ideia maravilhosa. Todos os nossos cursos vamos começar com a aula 0. Legal. Que é uma aula de explanação. Degustação. Degustação. Né? Fala do programa e dá um comecinho ali do primeiro assunto. E até hoje a aula 0 existe. Né? Que legal, rapaz. E ninguém sabe disso. Tem que colocar na tua bio. Na tua bio. Autor da aula 0. O pai da aula 0. E assim começamos, né? Começamos e eu cantava a pedra assim: rapaz, vamos fazer videoaula. Vicente, vamos colocar videoaula. Não, ninguém mexe em time que está ganhando, vamos deixar assim mesmo e tal. Videoaula dá muito trabalho e tal. E os professores tinham receio de fazer videoaula. Não queriam encarar as câmeras. Não, porque
os cursinhos presenciais pagavam bem os melhores professores e não faltava convite, não faltava aluno em sala de aula. Entendi. Então já existia um mercado que funcionava bem, que era o das aulas presenciais. Certo. Né? Então você foi um visionário ali, né? Eu fui o primeiro professor da área fiscal, de concursos não jurídicos, Sim. que batia na mesa e dizia assim, eu vou ministrar um curso completo na internet. Você enxergou que a galera na época não pessoal estava diz, rapaz, enxergando. tu tá doido, vão deixar de te chamar para as aulas presenciais. Eu disse, vamos arriscar, né? Vamos ver o que é que acontece. E fui o primeiro professor que teve coragem de gravar um curso em videoaula para concurso. Mas aí, tu gravou lá no ponto? Ou foi... Não, eu tive que sair do ponto Teve que sair, porque os caras não compraram a ideia. Eles não compraram a ideia. Depois sim, né? Sim. Depois todo mundo... depois que a videoaula se popularizou, todo mundo teve Aí ficou fácil. todo mundo teve que passar para a videoaula. E no começo eu tive que fazer um trabalho de convencimento com os outros professores. Sim. Né? Não vai acabar a aula para ti não, vamos para cá. Né? Uma vamos coisa fazer que videoaula. Os dois... Os dois mundos. Né? Isso. É claro que o mercado das aulas presenciais sofreu um baque violento. Sim. Né? Porque em vez de o sujeito viajar para São Paulo como fazia, como você disse aí, e fazia mesmo, né? Os pais bancavam os estudos para concurso nos grandes centros, e de casa você ia poder assistir, né? As aulas dos melhores professores. Exato. E assim foi. Né? Mas era um caminho sem volta. Era um caminho sem volta. Era inevitável. Se não fosse eu, seria outro, com certeza. Já vale o like, viu? Deixa o like aí. Segue o professor Sérgio Carvalho aí nas redes sociais. Rapaz, aí você saiu do ponto e foi pro EVP. Criei um site chamado EVP Eu Vou Passar. Eu Vou Passar. Famoso Eu Vou Passar. Cresceu porque estava na origem das videoaulas. Né? E eram aulas curtinhas, né, Sérgio? Fazia aulas curtinhas de 15, 20 minutos. Não, foi um sucesso, cara. Estourou no país todo. Foi. Pô, aquelas aulinhas e assim, foi uma sacada, porque você tira ali 15 minutinhos, pronto. Se não está com muito tempo livre, vê uma aulinha curta ali. Na hora do almoço, almoçou, depois do almoço, vou escutar um pouquinho aqui. Isso. Voltando para casa, escuta um pouquinho. Exato. E assim ali foi a origem, né? Passei poucos anos lá, saí, criei um site meu, né? Que era o Olá Amigos. Isso. Que viveu durante 11 anos. Em 2022, por questões familiares, né? Questões pessoais, questões de saúde na família, acabei que encerrei as atividades, né? E estou hoje no Gran Cursos Online, que é um dos dois grandes sites de concurso no Brasil, né? Sim. O Brasil hoje tem 2 grandes sites de concurso, um deles é esse, o Gran, né? Lá de Brasília, um site que já tem ali... Muito tempo já. Já tem uns 11, 12 anos, mais ou menos. Já está com mais de 1 milhão de alunos. É muita gente estudando. É muita gente. Sérgio, você acha que o funcionalismo brasileiro, o Estado, né, a máquina, é inchada? Ou é subutilizada? Eu não acredito muito nessa teoria não, sabe? Não acredito muito nessa teoria não. Se fizer um estudo comparativo com outros países de primeiro mundo, países desenvolvidos... E com as dimensões do Brasil, né? E até com dimensões bem menores. Você vê que não é tanto assim como se propaga por aí. Né? Certo. Então, tem espaço para muito mais que isso, sim, porque tudo depende da política vigente. Né? Sim. Mas o pessoal pergunta muito, vai continuar tendo concurso? A máquina tem que girar, constantemente. O serviço público tem que acontecer. Constantemente, né? Os servidores vão se aposentando, né? Isso, a vida é dinâmica, né? Vão falecendo, né? Se aposentam, mudam de cargo. Exato. Enfim, e precisa, né? A máquina pública precisa dos seus servidores, o Estado precisa dos seus servidores. Quantas carreiras de Estado, né? Necessárias aí, quando se fala em Polícia Federal, né? Exato. Serviços essenciais. Serviços essenciais. Então, Justiça. Então, é uma opção interessante, né? Tem gente que nasce para empreender. Eu sou empreendedor. Vai com Deus, né? É um caminho viável, é um caminho possível, é um caminho necessário. Né?
país Isso. precisa de todo mundo. Nem todo mundo precisa ser médico, nem todo mundo precisa ser empreendedor, nem todo mundo precisa ser auditor fiscal da Receita. Exatamente. Né? Tem espaço para tudo, Tem né? espaço para tudo. Agora, nós temos hoje grandes e muito excelentes profissionais no serviço público, não é isso? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E que precisam ser bem remunerados. Precisam ser bem remunerados. Né? O pessoal, assim, criou-se, né, ao longo dos anos, Sim. uma imagem muito negativa do servidor público. Sim. Né? Marajá. Marajá, é preguiçoso, não trabalha, ganha ótimos salários sem fazer nada. E não tem nada mais distante da verdade do que isso. Exatamente. Né? Se você quer um bom serviço prestado, você também precisa Claro. investir para ter um bom profissional que vai crescer, Lógico. né? Os concursos são exigentes ao extremo. Ao extremo. Né? Exato. São exigentes ao E extremo. precisam ser. Para se conseguir, não é? Se Extrair ali o melhor da... É a nata, é o pessoal que está mesmo ali com um nível de capacitação muito elevado. E vai assumir um trabalho de grande responsabilidade. Grande Né? responsabilidade. Então, na Receita Federal, eu tenho 26 anos de Receita Federal. Né? Vai completar agora... Aliás, completou agora 3 dias atrás. Oi. E já assumi vários cargos de chefia ao longo desse tempo todo. E são cargos de grande responsabilidade. Grande relevância. Né? Responsabilidade absurda. Sérgio, você está no top aí do funcionalismo público federal, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, né? É do Executivo Federal. Do Executivo Do Federal. Executivo Federal, né? Que são carreira de auditor da Receita, que ali está equiparado a, salvo engano, né? Você pode me corrigir, auditor fiscal do trabalho, Sim. delegado federal, Sim, né? sim. Então você está no top aí. O que foi que mudou na tua vida ter assumido esse cargo público? Eu como eu te disse, eu venho de uma família muito humilde, né? Então minha mãe era professorinha, né? Dava aula ali para as crianças, alfabetizava crianças na escola pública, né? Passou 30 anos alfabetizando crianças e mais para frente alfabetizando adultos. Tem os calinhos nas cordas vocais até hoje, ela é bem rouca, né? Assim, de tanto, né? Se dedicar a essa vida de professora, né? E até hoje está aí, não é? A minha mãezinha amada, então todo dia estou lá com ela, visito e estou pertinho dela. Meu pai, que faleceu ano passado, completou um ano agora, né, do falecimento dele, também é uma pessoa que batalhou muito e venceu pelos concursos, né? Ele também era meu servidor. Pai foi servidor, né? Foi servidor, concursado, né? Fez ali um esforço, né, para conseguir ir melhorando de cargo, melhorando de vida, ajudando um pouco mais a família. Foi muito gradativo esse processo, né? Sim. Formou-se advogado já com quase 40 anos de idade, Maravilha. fazendo um sacrifício muito grande, né? Indo de ônibus para a faculdade, voltando. Quando não tinha dinheiro de ônibus, fazia uma longa caminhada para assistir a aula, né, no turno da noite. E é uma história de esforço muito grande, né? Então, exemplo dentro de casa, assim, a gente sempre teve de 2 pais assim que se esforçaram muito para criar os seus 4 filhos, né? Sim. E dar uma boa educação para a gente, que é o maior legado que um pai pode deixar para o filho. Sem dúvida. Não há outro, né? Sem dúvida. É o exemplo, né, de cristão, de bom cristão e de pessoas que se esforçam, batalham pela vida, né? E trazem uma educação, né, cristã para os seus filhos. Isso aí é um tesouro. Um tesouro inestimável e tão desvalorizado hoje em dia, não é? Na nossa sociedade, tão desvalorizado. Hoje em dia se diz assim, não vou batizar o meu filho não, deixa ele crescer, que aí ele decide, né? Então devia deixar assim, não dá não vacina. Vou educar, não. Não dá vacina dá dele, vacina, não. Deixa ele decidir se ele quer depois. Vou botar na escola, não. Vou colocar na escola, não. Deixa ele decidir se ele quer estudar, né? Enfim. E os pais abrem mão. De uma missão. Uma missão. Uma missão. Exatamente. Né? É isso mesmo. Que é levar a verdade cristã. Formar a verdade. Cidadão do céu ali. Isso, cidadãos do céu. Exatamente. E aí você teve essa oportunidade. O que mudou na tua vida? Mudou tudo, rapaz, porque eu costumo dizer, né, para os meus alunos, você não vai ficar um milionário, não vai. Não.
Se você quer ser Não, rico, quer ser rico, você quer ser rico, vai empreender. Exatamente. Vai empreender, começa com um negócio, algo que você julgue que você faz bem, que você faz por amor, se dedique, se esforce, que com o passar dos anos aquilo vai crescer, vai prosperar, né, com a graça de Deus, se for a vontade de Deus, né, para a sua vida. Isso. E você tem possibilidade de se tornar alguém muito bem, né, em termos financeiros, que vai dar oportunidade de emprego para muita gente, para muitas famílias, enfim. Exato. Graças a Deus que existem essas pessoas, né? Isso. Se você não sente, né, que tem essa afinidade, né, o serviço público é algo interessante, né? Tem gente que diz assim, eu tenho aluno que diz, professor, meu sonho é ser um policial federal. Que bom. Ótimo, que bom. Então precisamos de bons. Vá atrás desse sonho. Exato, né? exato. Vá atrás desse sonho. A sociedade precisa dessas atividades, dessas pessoas, entre aspas, vocacionadas. Né? Pessoas que sabem, que têm um papel importante a desempenhar ali. Exato. Né? Tem um papel importante a desempenhar. Não, professor, eu nasci para ser médico. Ótimo. Maravilha. Né? Vai ser médico. E sendo médico, você ainda tem uma oportunidade, caso você queira, né, de usar o seu talento, né, da medicina, ajudando pessoas num posto de saúde. Sem dúvida. Né, como um médico concursado, né, numa UPA, num posto de saúde, etc. Exato. Então, tudo vai pelo chamado de cada um. Também enxergo dessa forma. Pelo chamado de cada um. Mas o concurso público, a mim, trouxe muita coisa boa. O meu cargo público que eu exerço, graças a Deus, não posso reclamar. Né? Tem uma remuneração que eu considero satisfatória, justa, tem uma dignidade, né? Nós temos uma estrutura que nos permite desenvolver o nosso trabalho e a gente também tem a oportunidade de servir a sociedade. Né? Como oficial de justiça, quando eu me desloco para o interiorzinho, né? E às vezes entro em estradas precárias, né, vicinais. Sim. E eu chego lá naquele distritozinho e eu entrego uma notificação para uma pessoa que precisa receber um alvará, que está dependendo daquele valor ali, muitas vezes para ajudar a família, que vai ali resolver um problema familiar. Aquilo ali dá uma satisfação. Né? Não tenho dúvida. E aí eu vejo que o meu serviço está servindo o próximo. Claro. E isso é importantíssimo. Não tenha dúvida, sem sombra de dúvida. E o concurso público permite isso. Permite. Você viver com dignidade. Claro. E servir o próximo. Dentro do serviço público tem muita gente realizada profissionalmente. Né? Eu trabalho na Receita Federal há 26 anos, como já disse, e sou muito feliz de estar lá. Não é? Me sinto muito realizado, faço um trabalho que sei que é necessário, né, à sociedade, com toda a seriedade do mundo, com todo o compromisso. A gente está sempre estudando, a legislação não para de atualizar, né? Legislação tributária, e é algo que faz parte da nossa vida, né? Esse estudo continuado. Né? E é isto, rapaz, sabe? É um caminho, não é o único caminho, como já dissemos, mas é um caminho, sim, interessante. Exato. Tá? Não deixa você milionário, mas te dá uma segurança de você poder se organizar financeiramente. Né? E você pode agregar outras habilidades, como, por exemplo, dar aulas, né? Explorar alguma coisa. A minha maior satisfação é que eu posso, e pude desde o começo, conciliar. Não é? Exato. Se você tem disposição de usar um expediente da noite para fazer algo que você gosta muito, no meu caso, lecionar, né? Exato. Então nada te impede, né, de fazer esse trabalho conjunto. Até hoje tenho colegas que dizem assim, Sérgio, tu continua dando aula, rapaz, né? Minha Nossa Senhora, né? Como é que aguenta? Como é que aguenta? E é muito simples, eu aguento porque eu tenho um prazer imenso, né? Uma satisfação em poder... Quando eu faço um curso novo e o pessoal assiste, aprende, diz, professor, eu nunca tinha aprendido esse negócio de regra de 3, rapaz, e com essa tua aula aqui, caiu a ficha, né? Dá uma satisfação, né? Isso aí não tem Sente preço, realizado. né? É uma realização muito grande. Quando eu faço uma turma de orientação para concurso, eu estou com um formato aí de orientação que é fantástico. 3 noites de conversa. Só 3 noites de conversa.
eu te passo o que você precisa para ter uma clareia preparação ali que vai abreviar. Isso. Vai te levar mais rápido ali para a tua aprovação. Maravilha. Professor, hoje são quantos livros publicados? Hoje são 9. Ainda estão todos à venda ou algum foi esgotado? Tem um que está esgotado, mas estamos conversando aí para ver se relança. Mas são 2 de matemática financeira, 2 de estatística, 2 de raciocínio lógico. Temos 2 de orientação para concurso, 7 passos para passar no concurso e como ser um concurseiro vencedor. Maravilha. Né? E tem um último que nada tem a ver com concurso, que é o Rosário Nossa Vida. Acabei de escrever o Rosário Nossa Vida. Que maravilha, rapaz. A respeito da oração do Rosário. Né? Coisa boa, rapaz. Que ano passado eu estava falando com você nos bastidores. Sim, foi um ano difícil para mim e para minha família. Faleceu meu pai, fez 1 ano agora, e 2 meses após faleceu minha irmã, Regina. Né? E a doença da minha irmã foi avassaladora. Foram 6 meses, né, de um câncer de pâncreas que não respondeu a medicação, nem a tratamento nenhum. Mas minha irmã era muito, uma católica fervorosa, uma pessoa de oração, uma vida de oração muito grande. E eu estive perto dela durante os 6 meses. Todo dia estava lá, conversando com ela, rezando com ela, quando estava em casa, depois quando foi hospitalizada. E rezamos muito, e eu me reaproximei mais fortemente ainda da minha fé. Né? Coisa boa. E ela dizia, se consagre a Nossa Senhora. Né? Ela era filha consagrada de Nossa Senhora. Sim. E ela dizia, eu vou partir. Ela sabia ela falava. Ela falava, eu vou partir, eu vou rezar por vocês, lá do céu, né? Vou pedir por cada um, mas você se consagre a Nossa Senhora. E 1 mês e pouco depois que ela partiu, eu tive a oportunidade, né, de fazer uma consagração a Nossa Senhora. Sim. E hoje a santidade é uma busca. Sim, todo contínua, dia, diária, contínua. A gente cai e se levanta. Sim. Mas a gente se consagra todo dia, pede a Deus e pede a Nossa Senhora que não nos deixe cair, não é? Sim. E se cairmos, que ela nos segure pela mão, nos reerga, nos levante. Exato. Porque passar em concurso é muito bom. Uhum. Vencer profissionalmente é muito bom, seja por concurso, seja empreendendo, seja tendo um bom emprego. Né? Isso é maravilhoso e é importante e é necessário. Mas existe algo que é muito mais importante do que qualquer outro negócio da nossa vida, que é conquistar a nossa salvação eterna. O céu. O céu. Conquistar a nossa salvação vale mais do que qualquer conquista que você almeje nessa vida aqui. É a maior aprovação. E é a maior aprovação. Então a gente tem que... Aprovação. Aprovação. A maior aprovação. Exatamente. Então, dentro dessa vida aqui, a gente sonha, não é? Deus inspira os sonhos em nós, não é? Seja um bom médico, né? Seja um bom profissional, seja um empreendedor, seja um bom servidor público, seja um concurseiro de sucesso, né? Isso. Vença, né? Faça, use os seus talentos. A parábola dos talentos está aí. Exato. Não é? Exato. Não podemos enterrar os nossos talentos. Temos que explorá-los, temos que colocá-los à disposição. Isso. Não é? Da sociedade, da vida das pessoas. Temos que ajudar. Mas não podemos esquecer o mais importante de tudo, de que vale ao homem ganhar tudo, né? Conquistar tudo, vir a perder a vida se vier eterna. a perder a sua alma. Sem sombra de dúvida. Essa sua mensagem, Sérgio, veio para coroar aqui o nosso podcast. É o mais importante de tudo. Então, estude para concurso e tenha uma vida de oração. Né? Empreenda e tenha uma vida de oração. Seja um bom médico, tenha uma vida de oração. Coloque Deus no centro. Porque é isso que importa. Sem dúvida. É isto que importa. Nada mais importa do que a nossa salvação eterna. Sem dúvida. Né? E não pelo medo de perdê-la. Exato. Mas por saber que estamos aqui para isso. Essa vida é passageira. Tudo vai aqui passar. É muito efêmero. Minha irmãzinha faleceu com 52 anos de idade. Completou 52 anos, 3 dias depois ela partiu. Né? Eu vou fazer 52 agora, mês que vem. Né? Então, tudo é efêmero.
tudo passa. Se você viver 100 anos, né? O que são 100 anos diante da eternidade? Agora, por que o rosário? Porque você se aproximou muito da oração eu me consagrei a Nossa Senhora. Certo. Né? E ao longo dos meses da doença da minha irmã, da Regina Célia, né? Eu passei a ter uma vida de oração mais intensa. E eu descobri algo que já sabia muito antes, mas que a gente vai, não é? Estava lá guardado. Esquecendo de como a oração do terço, né? Como o rosário, é importante na nossa vida, né? Na nossa vida espiritual, o quanto esta oração nos aproxima de Deus. E uma oração simples. Então, o que foi que, rezando diariamente com a minha irmã, não é? Deus colocou no meu coração essa verdade. A oração do rosário é a oração mais incompreendida do mundo. Por quê? Porque as pessoas pensam que é só uma mera repetição, né, de Ave Marias. Isso. Nossos irmãos afastados dizem assim: você debulha o texto, né? Isso. Debulho com muito amor, né? Porque o texto não é uma mera repetição. O texto é a oração contemplativa. Exato. A gente contempla os mistérios da vida de Cristo e os mistérios da nossa salvação. É cristocêntrico e cristológico. Então você, nas segundas-feiras, você contempla, na oração do texto, você contempla os mistérios da alegria, os mistérios gozosos. A anunciação do anjo, a Nossa Senhora e a encarnação do menino Jesus, no primeiro mistério. Exato. Depois você contempla a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel, segundo mistério. Depois você contempla o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, terceiro mistério. Né? Depois você contempla a apresentação do bebê Jesus no templo em Jerusalém, consagrado, né, ao Senhor. Depois você contempla a perda e o reencontro do menino Jesus com 12 anos ali, né, no templo em Jerusalém, na festa da Páscoa. Né? Exato. E aí você vai contemplando ali, vai encontrando os fatos da vida de Cristo. É uma linha do tempo. Exatamente. Aí na terça-feira você contempla os mistérios dolorosos. Né? Então, começando ali da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Exato. Aí no segundo mistério você contempla a flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já assistiu ao filme A Paixão de Cristo sabe, retrata muito bem, aquele momento, como foi, não é? Depois você contempla no terceiro mistério a coroação de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A dor que ele sentiu naquele instante. No quarto mistério você contempla Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário, quase 1 quilômetro de distância. Sim. Né? 600, e subindo, né? Subindo 600 metros ali, totalmente flagelado, coroado de espinhos. Caindo. Um daqueles espinhos furou o olho de Jesus, né? E no quinto mistério você contempla a paixão, a morte e a crucificação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Né? Exato. Rapaz, eu ontem fiz um exame de sangue, está aqui o pontinho vermelho, né? Aí fica ali, né? Vai levar uma furadinha. Uma furadinha. E nesse momento eu fiquei lembrando, né? De Jesus. De Jesus. Cravos, né? Rombudos, cravos de 12 centímetros, 15 centímetros, perpassando as mãos e os pés de Nosso Senhor, né? Então, o texto faz isso com a gente. Faz. Eu já falei de 2, vou falar dos outros 2. Fale. Na quarta-feira a gente contempla os mistérios gloriosos, né? Os mistérios gloriosos. Então, no primeiro mistério glorioso, a gente contempla a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já passou pelo Calvário, já passou pela dor, desceu pela mansão dos mortos. 3 dias na mansão dos mortos, ressuscitou. Né? Agora as suas chagas são chagas gloriosas, não são mais dolorosas. A razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Né? A ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo mistério glorioso, a gente contempla a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Você percebe que tem uma diferença entre a palavra ascensão e assunção. Sim. Né? A ascensão, Cristo ascendeu. Ele tinha o poder de sozinho, né? Subir ao céu. Sim. E assim foi. Né? Diante ali dos apóstolos, ele abençoou, ele encomendou a missão, né? E subiu ao céu e os apóstolos ali, ajoelhados, adorando. Fundou a igreja, né? Fundou a igreja, né?
e subiu aos céus. Mas não subiu ao céu só, e terceiro mistério, a gente contempla a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Maria estava no cenáculo, mas já era repleta do Espírito Santo. Sim, né? sem dúvida. E pela presença dela, o Espírito Santo veio, né, e caiu ali sobre os apóstolos. No quarto mistério glorioso, a gente contempla a assunção de Nossa Senhora ao céu. Aí vem a diferença. A diferença. Ela foi assunta, foi pelas mãos de Cristo, né? E milhares, miríades de anjos que subiram com Nossa Senhora ao céu, né? A Assunção, que é um mistério, extraordinário, é um dogma da igreja. Extraordinário. Um dia vamos contemplar tudo isso, né? Exatamente. E no quinto mistério, já que ela já estava lá no céu, né? Ela foi coroada rainha do céu e da terra, não é? A coroação de Nossa Senhora, rainha do céu e da terra. Então nós temos uma mãe do céu, rapaz. Nós temos uma mãe do céu. Então, esses 3 terços que compunham o rosário, né? Em tese já estava tudo completo. Mas aí veio um santo, rapaz, né? Grande. Santo. Eu tenho que abrir um parêntese para contar essa história. Grande Papa. 1980. A maioria aqui dos amigos talvez nem tivesse nascido. Eu estava nascendo. Você estava ali um bebezinho, né? Eu tinha 8 anos de idade. Ele veio a Fortaleza. Ele esteve em Fortaleza. Em 80 ou foi 81? 1980. Em 80 foi. Eu com 8 anos de idade, morando na Solon Pinheiro, centro da cidade. Ele passou ali na Duque de Caxias. Ele passou na Duque de Caxias. Minha mãe me levou e me colocou nos braços. Minha mãe também, rapaz. Minha mãe é assim, ó. Eu ali nos braços. Só que eu era bebezinho. Mãe, eu com 8 anos. Uma multidão de gente, aquelas cordas assim, né? Todo mundo aqui do lado na calçada. Mateus nem pensava não tinha nascido ainda. Não passava nem pelos pensamentos de Deus não ainda. Não passava, não. E lá vem o Papa Móvel, né? Fechado ali de vidro, né? Me lembro como se fosse hoje. João Paulo II vinha, eu me lembro do olhar dele. Você se lembra? Você já tinha 8 anos, né? Eu tinha 8 anos. Então ele vinha, abençoava de um lado, virava, abençoava do outro. Virava, abençoava de um lado. Novinho ele, né, cara? E abençoava do outro. Novinho, 50 e poucos anos. Não tinha 60 anos ainda. E aí, quando ele veio se aproximando da esquina da Duque de Caxias com o Solon Pinheiro, onde eu estava com minha mãe me segurando nos braços, ela disse, olha o Papa, né? E eu olhando para o Papa, e ele virou, e ele olhou nos meus olhos. Foi mesmo? Meu amigo. Houve uma troca ali de olhar. Rapaz, que me falte a luz se eu não estiver falando a verdade. Fitou os olhos dele. Ele olhou nos meus olhos. Eu olhei nos olhos dele, né? Eu falo isso com emoção, porque aconteceu e... Não é para todo mundo, não. 1980, né? Quantos anos faz, né? 44. Denunciou minha idade aí. E ele olhou para mim. Mas é um momento forte. E ele abençoou. E eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci. Ficou a marca aí. Me lembro do momento como se fosse agora. Por volta ali do meio-dia, né? Era sol já a pino, né? E esse olhar do Papa me tocou e foi um dos grandes santos, né, da nossa era. Grande santo. Um dos grandes santos da nossa era. E tão inspirado. E ele era um Papa mariano. Totus tuus era o lema dele, né? Todo teu, Maria. Né? E todo teu, Maria. E por inspiração do Espírito Santo, né, ele criou, por assim dizer, o quarto terço, né? Os mistérios luminosos. Hoje nós estamos na quinta-feira? Hoje é quinta-feira. Que é o dia. É o dia dos mistérios luminosos. Né? E hoje de manhã eu já fiz a minha oração do texto, acompanhando o padre Manzotti, né, que eu sou seguidor aqui, fiel. Né? Excelente. E de manhãzinha cedo tem o texto. Né? E nos mistérios luminosos, Papa João Paulo encontrou ali mais 5 momentos da vida de Cristo que expressam essa luz, né? O primeiro mistério luminoso é o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, né? O primo dele disse, rapaz, mas você que vem a mim, eu que tenho que ser batizado por você, né? E Jesus disse, vamos cumprir toda a justiça, né? E foi batizado por João Batista no Jordão. No segundo mistério, é a autorrevelação de Cristo, né? Nas bodas de Caná, realizando ali o primeiro mistério da transformação de... Primeiro milagre da transformação de água em vinho, né? No terceiro mistério é o anúncio. Da Boa Nova, não é? Por Cristo anunciando o Evangelho.
espalhando a luz divina, não é? Com as suas palavras. Sim. E no quarto mistério luminoso, temos. Instituição da Eucaristia. Aí é Não, o é o quinto quinto, mistério. né? Qual é o quarto? Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. Isso. Né? Ele chamou Pedro, João e Tiago, subiram ao monte bem elevado lá no monte, na montanha Tabor, né? E lá Cristo foi transfigurado, né? E seu rosto ficou brilhante como o sol, né? Suas vestes. Apareceram Moisés e Elias, ficaram conversando com ele. Pedro estava aturdido, né? Senhor, é bom estarmos aqui. Não mais descer, não. Vamos ficar por aqui mesmo, né, rapaz? Eu tenho uma tenda aqui para vocês. E Jesus, não, senhor. Uma missãozinha lá embaixo. Temos que voltar, né? Temos que passar pela cruz. E no quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Para coroar. Então, é a vida de Cristo, são os mistérios da nossa salvação que estão aqui, né? Estão na oração do rosário. Então, quanto mais a gente reza, contemplando os mistérios, né? Mais você se encharca do amor de Deus na sua vida, do Espírito Santo, da luz, não é? Da alegria, da dor, né? Porque temos que nos lembrar da dor que Cristo viveu, né? Tem que passar pela cruz. Da glória, né? E da luz. Exato. Então Nossa Senhora nos conduz. O único mandamento de Maria foi esse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria nunca quis nada para ela, né? Ela entregou até na cruz, rapaz. Ela entregou na cruz. Sim. Né? Minha mãe, ano passado, passou pela dor de perder uma filha. Sim. Estávamos lá no último momento da minha irmã. Deve ser a maior dor de uma pessoa. Dor maior de um ser humano. Né? Perder um filho, perder uma filha. Né? Mas ela estava ali até o último momento, segurando a mão da minha irmã. Né? Sim. Maria não teve essa oportunidade. Cristo estava lá no alto da cruz, pregado. Né? Então a espada de dor transpassou o coração de Maria. Né? E também quando ela recebeu, né, Jesus ali nos braços dela, aquela imagem imortalizada por Michelangelo, né? La Pietà, que eu vi, rapaz, é um negócio fora de série, é maravilhoso, né? Então, este é o maior dos negócios da nossa vida, é o que mais importa. Tudo mais vem em segundo plano. Tem que gravitar em torno disso. Tudo mais tem que gravitar em torno, né, da nossa vida católica, da nossa vida cristã, da nossa vida de oração, da importância que temos que dar à nossa salvação. Sem dúvida. Porque temos que honrar o sacrifício de Jesus. E essa experiência de oração te levou a escrever um livro? Me levou a escrever um livro, né? Um livro que eu falo, é um livro breve, são poucas páginas, para cada mistério de cada um dos quatro, né? Dos 4 textos, eu faço uma contemplaçãozinha de uma página, né? E para cada Ave Maria tem uma passagem, né, bíblica, para você aprender a rezar o texto como deve ser rezado, contemplando. Entende? Então, para cada Ave Maria, a Ave Maria fica como um pano de fundo. Sim. É assim que tem que ser rezado o texto. É assim. E a nossa mente, nosso coração, naquilo que está sendo contemplado naquela Ave Maria. Exato. E esse livrinho ajuda. Exato. E ajuda muito. Sem dúvida. Sabe quanto custa? 0,800. Rapaz. Jesus. Está lá, né? Tem, à disposição. Tem um link aí para a gente deixar? Vamos deixar um link para todo mundo que quiser acessar. Pode baixar na Amazon? Baixa, não está nem na Amazon ainda, rapaz. Não, eu acabei de fazer aquele ISBN, né? Aquele registro, do livro e tal. Certo. Mas vai ser gratuito. Joia. Vai ser gratuito. Muita gente já recebeu, já mandei para muita gente, está se espalhando. Né? Maravilha, vamos deixar o link. Quanto mais se espalhar, melhor. Claro, anotem tem que aí difundir. O meu @, né? Porque lá na bio. Vai ter na bio, tem um link lá. Um link para você baixar. Pronto. E espalhar. Porque vamos enfrentar tempos mais difíceis ainda. Sem dúvida. Tudo que vem de Deus a gente precisa colocar em cima das casas, dos montes e dar luz a isso, né? Sérgio, que maravilha, rapaz. Esse final foi surpreendente, cara. Não estava combinado, não. Não estava nada combinado. Não estava combinado. Obrigado, viu, por sua generosidade, por ter aberto seu coração,
colocado aqui o seu testemunho de vida, né? Eu que agradeço a oportunidade. Além de um grande profissional, um grande servidor público, né? Também um grande homem, né? Forjado aí pela vida e também pela intimidade com Deus. Obrigado, viu? Eu não sou grande em nada. Você é grande, você é grande. Não. Tira esse negócio de grande. Eu sou apenas assim, alguém que espera em Deus, né? Espera em Deus. Isso é grandioso. A minha fé e minha esperança é toda no sangue de Cristo. Isso lhe torna grande. Obrigado. Gente, vale demais o seu like, você compartilhar esse episódio com muita gente. Você compartilha e diz assim, ó, vai lá, aguarda, assiste todo, mas aguarda a última parte, você vai se surpreender, tá bom? Então compartilha aí, se inscreve no canal, aqui para a câmera do meio aqui. Sérgio, deixa aí sua mensagem final aí para quem está assistindo. Quem está pensando em estudar para concurso, ou quem já está nessa trajetória, siga firme, siga com fé, com esperança, faça o seu esforço, dedique-se, ok? Se quiser contar com a minha ajuda, a minha orientação, a minha mentoria para concurso é disparadamente a mais barata do país. O pessoal não acredita. Tem gente que pergunta assim, é trote, professor? É verdade isso? É golpe, né? Realmente é um valor simbólico praticamente, porque eu tenho essa missão de ajudar mesmo, já ajudei muita gente a passar em concurso, quero continuar a fazer isso enquanto Deus me der saúde, seja com as minhas aulas, com os meus livros, com a mentoria, e eu sempre que posso e tenho oportunidade, eu levo essa mensagem, não é? A mensagem cristã. Evangelizar é preciso. Sem dúvida. Né? Sou um grande fã do Padre Manzotti, né? Sei o que ele faz e se esforça para manter aquele projeto em andamento. Tenha fé, faça o seu melhor, creia em Deus, coloque sua vida na mão de Deus e de Nossa Mãe Santíssima, coloque Deus no centro da sua vida, que tudo vai dar certo. Amém. Gente, obrigado pela audiência, curte, compartilha, tá bom? Se inscreve no canal e também segue o professor Sérgio Carvalho, tá? Forte abraço e até o próximo episódio.